Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos ao Palavra da Salvação. É o nosso encontro com a Palavra de Deus que tem poder de nos curar, nos libertar e nos salvar. A Palavra é o próprio Cristo. Por isso, o Evangelho de hoje nos ensina que esta Palavra tem força de transformar e modificar a nossa vida. Assim como naquele tempo, hoje também a Palavra pode transformar a vida de cada um de nós. Vamos com confiança, meu irmão e minha irmã, dispor do nosso coração, permitir que sejamos alcançados pela força desta Palavra e que a nossa vida seja identificada com o projeto de Deus que é revelado para nós através da Escritura. Ouvir a Escritura é nos encontrar com o próprio Jesus Cristo. Por isso, escutemos com atenção as palavras de amor e encorajamento que o Divino Pai Eterno dirige ao nosso coração através de seu Filho Jesus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo. Vem e impõe nela as mãos, para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía, sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque dizia: Se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: Vês a multidão que te comprime e perguntas: Quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhes aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse teu mal. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: Por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que acompanhavam, e com eles entrou onde estava a menina. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, o que significa: Menina, eu te digo, levanta-te.
No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinha visto, e mandou que dessem de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ouvimos este longo trecho do Evangelho de São Marcos. É Jesus que continua a sua missão. E a sua missão consiste em fazer o bem, em curar as pessoas, em libertar os que estão enfermos. E hoje, de modo especial, neste longo trecho que nós ouvimos, a gente encontra dois eventos que mostram a necessidade da fé, da confiança na ação de Jesus. E por duas pessoas bem distintas entre si. Primeiro, o gesto de fé de um chefe da sinagoga, Jairo, que tem a sua filha terrivelmente enferma e que, conforme diz o Evangelho, ao longo do desenrolar, muitos pensavam que a sua filha já estava morta. E depois temos a figura de uma mulher tomada por uma hemorragia, que sofre terrivelmente já há 12 anos. Qual é o ensinamento deste Evangelho para cada um de nós? Bem, olhemos primeiro esta atitude de fé deste chefe da sinagoga. É importante dizer isso porque se trata de um líder religioso judeu, mas que vê em Jesus a única esperança de salvação para sua filha, que está terrivelmente enferma. Ele insiste, diz o Evangelho, que Jesus vá até a sua filha, impõe as suas mãos sobre ela, toque a sua filha e ela será salva, ela será curada e ela viverá. Este é um exemplo de fé que nós devemos seguir, a deste chefe da sinagoga, olhar para Jesus e ver nele a esperança de salvação. E o Evangelho sempre insiste que a imposição das mãos, o toque de Jesus cura, liberta e transforma as vidas. Hoje nós podemos ser tocados por Jesus através da sua palavra. E é um toque que nos liberta, que nos salva e que nos faz viver plenamente. E é interessante que o Evangelho vai mostrando que cada vez mais Jesus, sensibilizado por este gesto do chefe da sinagoga, de Jairo, ele vai criando proximidade. Coloca-se a caminho com Jairo. O Evangelho inicialmente diz que uma grande multidão seguia Jesus. Mas quando estão já quase chegando na casa, Jesus pede que a multidão fique e não mais o acompanhe. Ele leva consigo somente seus companheiros, Pedro, Tiago e João. Chegam ali na casa deste chefe da sinagoga e, para mostrar justamente o desespero das pessoas, ali estava um alvoroço. Todos estavam chorando, porque pensavam que a menina já tinha morrido. Mas Jesus olha para Jairo e lhe dirige palavra de esperança. Ela não morreu, está dormindo. Crê somente, crê somente. O elemento da fé é muito importante. E assim que Jesus entra na casa, ainda cria mais este ambiente de afeto. Pede que todos saiam do ambiente e fique somente o pai e a mãe. Impõe as mãos sobre a criança, toma ela pela mão e lhe diz, Talita cum, o que significa, como diz o próprio Evangelho, menina, levante. Portanto, por um gesto de fé, Jesus salva, cura e liberta esta criança. Jesus cria proximidade e a sua proximidade e o seu toque cura as pessoas. No meio deste evento, o Evangelho nos surpreende dizendo que havia, enquanto Jesus estava comprimido em meio àquela multidão, uma mulher que sofria terrivelmente com uma hemorragia há 12 anos, uma vida inteira de sofrimento. Já havia procurado todo tipo de solução humana, gastado tudo o que tinha com os médicos e nada resolvia o seu problema. Mas ela viu em Jesus também a possibilidade de ter a sua vida transformada. Por isso,
quis tocar ao menos as suas vestes, dizendo: se tocar ao menos a sua roupa, eu serei curada. Cheia de confiança, ela vai e toca Jesus. E o que mais nos encanta é que o Evangelho mostra que Jesus tem sensibilidade para sentir o toque desta mulher. Quem tocou a minha roupa? Em meio à multidão, mas Jesus sente que ele foi tocado por alguém que tinha fé e que precisava ter a sua vida transformada. Tanto que nem os seus discípulos entenderam por que Jesus estava perguntando, em meio à multidão, comprimido, que sentido tem perguntar quem tocou as minhas vestes? Isso é muito normal, mas não se tratava de qualquer toque, mas um toque de quem tem fé. E vale dizer, esta mulher era proibida de tocar qualquer pessoa. Por ter uma hemorragia, era considerada impura, e quem ela tocasse também se tornaria impura. Por isso, quando Jesus pergunta quem tocou as minhas vestes, ela fica trêmula e amedrontada. Mas Jesus, ao contrário, diz: mulher, a tua fé te salvou. E no mesmo momento, a hemorragia se estancou. Portanto, meu irmão e minha irmã, diante do evangelho que nós ouvimos hoje, do exemplo de Jairo e da hemorroísa, renovemos também a nossa fé em Jesus. Procuremos tocá-lo e sermos tocados por ele, e nós seremos salvos e libertos de nossas enfermidades, do corpo e da alma. O Evangelho de hoje nos apresentou 2 testemunhos de fé, o de Jairo, chefe da sinagoga, e daquela mulher tomada por hemorragia já há 12 anos, mas por causa de sua fé, a vida deles foi transformada. Hoje nós queremos também nos colocar diante do Divino Pai Eterno e pedir que sejamos fortalecidos em nossa fé, pois a fé pode transformar a nossa vida. Dirijamo-nos com confiança ao Divino Pai Eterno e a Ele elevemos a nossa prece de confiança, a nossa oração. Divino Pai Eterno, te agradecemos por mais este dia em que tivemos a oportunidade de acolher no coração a palavra de Teu Filho Jesus, palavra que nos cura e nos liberta. Queremos, ó Pai Eterno, à luz do testemunho de fé de Jairo, chefe da sinagoga, e da mulher hemorraísa, tocar o Teu Filho Jesus e sermos tocados por Ele, e que este toque transforme, modifique a nossa vida, nos cure e nos salve. Te pedimos também, Pai Eterno, que sejamos instrumentos deste toque de Jesus na vida de tantas pessoas que precisam ser curadas, salvas e libertas de suas enfermidades do corpo e da alma. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade de escutar o Evangelho de Teu Filho Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.